Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Eu vou ler aqui, você vai acompanhando comigo. Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim: o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e Judá gerou os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi, rei. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias Asa. Asa gerou Josafá, que gerou Jorão, que gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, que gerou Acais, que gerou Ezequias. E Ezequias gerou Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. E depois do exílio, Jeconias gerou Salatiel, que gerou Zerubabel, que gerou Abiúde, Eliaquim, Azor, que gerou Sadoc, que gerou Aquim, que gerou Eliúde, que gerou Eleazar, que gerou Matã, que gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Muito bem. Vou dar boa noite aqui também para o Luiz. Vou dar boa noite aqui para o Bernardo, pedindo para compartilhar. Isso mesmo, Bernardo. Compartilha o vídeo aí para gente. Tá bom? Muito bem, amigos e amigas da Verdade e Graça. Esse é um texto muito interessante das Escrituras, muito impactante, muito emblemático, porque ele tem muito para nos dizer sobre a maravilhosa graça de Deus. Ele já começa com essa afirmação, dizendo que Jesus é o filho de Davi e o filho de Abraão. E essa afirmação, deixa eu só ligar o cabo aqui da minha bateria. Pronto. Essa afirmação, logo no começo do Evangelho, ela vai dar o tom, né, vai dar o tom aí de toda a mensagem que será ministrada para nós, que será transmitida para nós nesse texto, que é um texto sobre o nascimento de Jesus, mas principalmente um texto sobre a maneira como o Messias chegou até nós, né? Qual foi o caminho que ele seguiu para chegar até aqui. Logo no início, Mateus vai nos mostrar que o Novo Testamento ele começa da mesma forma que o Antigo Testamento. É um livro de Gênesis, ou seja, é um livro de origem. Se o Antigo Testamento, num primeiro momento, ele mostra a origem do primeiro homem vindo de Deus, o Novo Testamento ele vai nos mostrar a origem do segundo homem vindo de Deus. A própria Bíblia vai chamar o primeiro homem de Adão, e a mesma Bíblia vai chamar o segundo homem de segundo Adão, que é Jesus. E esta forma como a Bíblia age, né, a maneira como a Bíblia descreve o texto, ela é feita de forma proposital para nos mostrar a essência da história. Qual é a história? Que a primeira criação rompeu com o Criador, está vivendo um momento de muita dificuldade, de distanciamento do Criador, e agora o próprio Criador vai, numa atitude própria, particular dele mesmo, o próprio Criador vai ao encontro da criatura para reconectar, para resolver essa questão. Além disso, no mesmo Evangelho, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 1 e 2 desse Evangelho, nós vemos também toda a história sendo conectada a partir de uma situação, a partir de uma historinha, que é a perseguição de Herodes
que é a visita dos magos que vieram do Oriente. Logo de cara, logo no início do Evangelho, o que a gente vê? Que a genealogia de Jesus mostra a forma como esta trajetória foi construída. O próprio Deus construiu essa trajetória, o próprio Deus trabalhou para que o Messias chegasse até nós de forma assertiva, objetiva, e que quando o Messias chega, ele é rejeitado pelos judeus, perseguido pelos judeus, odiado pelos seus, e ao mesmo tempo ele é adorado, é amado, é reconhecido pelos gentios. Você vê que é muito legal a maneira como o texto é construído de forma eficaz. Ele já diz para a gente o tom, né? Qual o tom que vai ser dado no Evangelho. E no título, né, desse slide aqui, onde eu faço a marcação do versículo 1, a Bíblia vai dizer que esse Jesus que vem nesta genealogia, já chegando odiado pelos judeus e amado por os gentios, esse Jesus, ele é filho de Davi, porque ele foi prometido, né, ao rei Davi. Você pode ver esse texto lá em Crônicas 17, versículos 11 e 12. A Bíblia diz o próprio Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus diz a Davi: escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, estabelecerei o reino dele, e firmarei o trono dele para sempre. Então, Deus está falando com Davi que a sua descendência vai ser firmada, vai governar, mas, ao mesmo tempo, essa descendência ela vai ultrapassar os tempos e as épocas e ela vai ser eterna. Então, a própria Bíblia vai mostrar que ele é filho de Davi, porque ele é legítimo herdeiro de Davi, mas, ao mesmo tempo, ele é o Messias prometido, eterno, que vai de geração em geração firmando o seu governo poderosamente. E mais do que isso, esse texto também vai dizer que Jesus é o filho de Abraão, porque havia uma outra promessa feita pelo próprio Deus a Abraão, patriarca de Israel, que por meio dele, através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, por isso que Mateus ele faz questão de começar o Evangelho mostrando isso. Como o Messias chegou até nós, essa construção, né, essa gênese, essa origem, pela genealogia, geração após geração. Esse Messias ele é odiado pelos israelitas, pelos judeus, mas ele é abraçado prontamente pelos gentios. E esse Messias ele é herdeiro de Davi, herdeiro direto do rei Davi, e ao mesmo tempo ele é a promessa que Deus fez para todas as nações, né? Os judeus rejeitam Jesus, mas ele é o herdeiro legítimo do trono de Israel. E os gentios o abraçam, por quê? Porque ele é a promessa contundente de Deus, firme de Deus, de bênção para os judeus e para os homens e mulheres de todas as nações. Isso a gente já vê na abertura, né, do Evangelho de Mateus. Eu quero pensar com você que está assistindo aí na Verdade e Graça e você que está assistindo em casa essa mensagem remotamente. A partir dessa leitura que nós fizemos e dessas coisas que nós descobrimos, nós temos duas lições importantes para assimilar, para guardar no nosso coração, para aprender com essas passagens. Duas lições que vão nos ajudar muito, de uma forma muito especial mesmo. A primeira lição que nós vamos aprender está relacionada com a maravilhosa ação de Deus. A genealogia de Jesus revela que a construção do plano redentor foi uma construção incrível, belíssima e maravilhosa. Ela foi perfeita. Se você olhar para o texto, enquanto eu estou falando aqui, se você mantiver a sua Bíblia na mão e for olhando aí o capítulo 1 de Mateus, você vai observar, de uma forma muito prática, que são 3 partes de 14 gerações.
3 sequências de 14 gerações que participaram do plano redentor de Deus. 14 gerações que vão de Abraão até Davi, que é um primeiro período, né, histórico. Depois, 14 gerações que vão de Salomão até o cativeiro, que é um segundo período. E mais 14 gerações que vão de Jeconias até Jesus. O que isso mostra para a gente? A maneira incrível e gloriosa como Deus construiu o caminho da redenção. Muitas coisas para aprender aí. Primeiro, que não importa quem está governando, o que está acontecendo, que história está se desenrolando, Deus está sempre governando poderosamente. Se Deus prometeu que enviaria o Messias, ele envia o Messias. Se Deus prometeu que faria com que a redenção chegasse para nós, ele fez a redenção chegar. Se Deus prometeu que homens e mulheres de todas as nações poderiam encontrá-lo algum dia pela fé, eles podem encontrá-lo pela fé, porque as palavras do Senhor jamais cairão por terra. Todas as suas promessas se cumprirão. E não importa quanto tempo também. Essas gerações todas aí, elas vão me lembrar um texto lá de Pedro, da Epístola de Pedro, quando ele diz, né? As promessas do Senhor nunca se atrasam, nunca demoram, ainda que alguns considerem que elas estão demorando, ou que alguns as tenham por tardia. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Então a Bíblia vai nos ensinar que o tempo para Deus é algo que não significa nada. Ele é atemporal, está acima do tempo. Então ele cumpre as suas promessas perfeitamente, na hora certa, do jeito certo. Ele age corretamente. Esta é uma revelação maravilhosa para nós. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo em casa, ao ler a Bíblia, ao ver as promessas que Deus faz, você precisa ter isso em mente. Tudo que Deus promete vai acontecer. Tudo que Deus declara vai se cumprir. Tudo que Deus diz, Ele mesmo garante pela sua poderosa palavra. Então é importantíssimo que você creia nisso. E esta é uma revelação maravilhosa do texto. Olha quantas gerações se passaram, quantas pessoas, quantas famílias, quantas coisas aconteceram, mas o nosso Deus permanece fiel. O nosso Deus permanece firme, constante, agindo poderosamente. E esta é uma lição incrível desse texto para nós. Agora, em contrapartida, esse texto revela que Deus é fiel na sua promessa, mas ele também traz para nós uma realidade que é vergonhosa, uma constatação constrangedora. Quando olhamos para o texto, ficamos, de certa forma, constrangidos e envergonhados com aquilo que olhamos. Por quê? Porque, na verdade, os ciclos de Deus foram perfeitos, as ações de Deus foram perfeitas, as promessas de Deus se cumpriram, mas os homens, nós, a criatura, os homens fracassaram na sua jornada. E aí você poderia me perguntar, mas como é que você sabe disso? O que isso tem a ver com o texto que está aí diante de nós? Ah, é tranquilo, é só você olhar para os personagens que estão dispostos nos textos. Vamos começar com o Jacó. É Jacó que aparece aí no versículo número 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Nossa, Jacó é um exemplo péssimo, né, de trabalhador, é uma pessoa que não era confiável, cheio de artimanhas, cheio de armadilhas, cheio de joguinhos, né, cheio de disputas, sempre envolvido numa treta. Jacó adorava uma treta. Desde que nasceu, ele já tem essa marca, já tem esse estigma. Muitos problemas. Problemas com as suas mulheres, problemas com os seus filhos, problemas em todas as gerações, inclusive no finalzinho da sua vida, no Egito, conversando com o faraó, Jacó diz para ele, os meus dias de tristeza foram bem maiores, foram muito mais, foram em mais quantidade do que os dias de alegria. Jacó é um camarada complicado. Ter Jacó na genealogia do Messias, né, na história de formação do Messias,
É uma coisa muito complicada, mas só que não para por aí não. Além de Jacó, nós temos aí Judá e Tamar. Não sei se você conhece a história de Judá e Tamar, está lá no versículo 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Não sei se você conhece a história de Judá e Tamar. Judá tinha filhos, ele já tinha se afastado, dos seus irmãos. Preste atenção nessa história, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá. E aí muitas pessoas podem dizer, nossa, Judá deve ser um herói, deve ser um gênio, deve ser incrível, deve ser um homem santo, puro, piedoso, o melhor de todos. Mas não é verdade, não. Judá era enrolado. Ele se afastou dos seus irmãos, ele foi para Canaã, casou com uma mulher de Canaã, teve filhos. Um dos seus filhos era casado com Tamar. Ele não conseguiu ter filhos com Tamar. Ele morreu antes. E aí era costume da época, a gente não vai falar sobre isso agora, mas Judá então pegou a sua nora e deu ela como esposa para o outro filho, para que ele pudesse ter netos descendentes, mas o outro filho também não conseguiu ter filhos. A Bíblia ainda diz que os seus filhos eram maus, eram pessoas perversas. Olha só, hein? Judá se afastou dos seus irmãos, se afastou de Deus, casou com uma mulher de Canaã, seus filhos eram perversos, morreram, e ele então prometeu a Tamar que daria ela para um terceiro filho, mas não deu. Não deu de jeito nenhum. E Tamar, então, montou um plano para pegar Judá. Olha que história abençoada, né? Só com gente boa. Tamar, então, se vestiu, se disfarçou de prostituta, porque era muito comum naquela terra, no meio daquelas civilizações, você ter épocas e períodos de cultos, de cerimônias religiosas pagãs, onde havia também prostituição cultural. Itamar se disfarçou de prostituta, Judá encontrou com ela no caminho por onde passava e quis ter relações com ela, só que Judá não sabia que era Tamar. Ele achou que ela era uma prostituta, uma pessoa qualquer. E Tamar disse o seguinte, não, tudo bem, quanto é que você vai me pagar? Eu disse, vou te pagar com um bezerro, né? Com um cabrito, com alguma coisa muito boa. Ela falou, não, legal, a gente pode ter relação, você vai me pagar quando? Eu te pago depois. Não, depois não é assim não. Você pode até ir lá e buscar, mas deixa alguma coisa que como garantia. Aí Judá deixou o anel, deixou o cajado, tudo com ela, teve as relações que ele queria com ela, foi para casa e obviamente ele não voltou para pagar, porque ele era Judá e era uma prostituta, né? Passaram-se os meses, Tamar engravida, Judá fica sabendo que ela está grávida, ele fica furioso, ele entendeu que ela era adúltera, porque ela era uma nora, viúva, aguardando pelo outro marido, e Judá queria matar ela, só que na hora de executar, Tamar mostrou o anel, mostrou o cajado e pegou Judá na armadilha. E olha só que coisa incrível, né? Dessa relação incestuosa, louca, entre sogro e nora, nascem Pérez e Zerá, que são descendentes do Messias. Isso é um escândalo, né? Isso é uma vergonha. Mas não para por aí, não. Depois de Judá e Tamar, a Bíblia vai citar Raabe, versículo 5. Raabe, você já deve conhecer a história dela, ela era prostituta também, na cidade de Jericó, e ela protegeu os espiões de Israel no meio daquela batalha. Raabe era uma mulher pagã, de outra civilização, que vivia da prostituição, mas guardou os espiões de Israel porque temeu, creu no Deus de Israel. Inclusive, ela aparece lá em Hebreus, na galeria dos heróis, que nós chamamos dos heróis da fé.
Ela creu em Deus. Ela creu mais no Deus de Israel do que nos deuses pagãos. E ela, uma mulher pagã de Jericó, é mãe de Boaz. Mãe de Boaz. Olha só. Quem é Boaz? Boaz é o camarada que casou com Ruth. Está aqui também na passagem, né? Boaz é o camarada que casou com Ruth. Quem é Ruth? Ruth é a moabita, mulher pagã também, adoradora de outros deuses, de outras civilizações. Ruth, inclusive, ela é moabita, e os moabitas são descendentes de Ló, também resultado de uma relação incestuosa que Ló teve com as suas filhas. Toda uma desconstrução de tudo que a gente entende como moral, como verdade, como certo, como algo vindo de Deus. Ruth é uma mulher pagã, moabita, viúva. A história dela é uma história muito dramática, muito difícil. Ela se casa com Obed, com Boaz, né? E tem Obed, ela é mãe de Obed, e Obed é o pai de Davi. E a gente poderia depois fazer uma votação para saber qual desses aí causa mais constrangimento. Você pode, depois da pregação, você pode ligar para 4004 2222 em Campo Grande, Davi vai te atender, você vai dizer qual dessas situações geraram mais constrangimento para nós. Se é o comportamento corrupto de Jacó, se é a relação louca entre Judá e Tamar, inacreditável, se é o fato de Raabe, prostituta, fazer parte dessa história, se é o fato de Ruth, moabita, depois de tudo que aconteceu, entrar nessa história, ou a mulher de Urias, que aparece aí no versículo 5. No versículo 5 não, perdão, no versículo 6. Está lá, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha que coisa incrível. Você lembra da história de Urias, né? Logo, logo, nós também falaremos sobre ela na nossa série sobre a jornada e o legado de Davi, aí em Campo Grande. Betseba, ou Batseba, como você quiser chamar. A mulher que fez Davi se tornar um assassino. Ele mata o marido dela, coloca ele na frente de batalha, um escândalo, uma vergonha, um constrangimento. Está aí ela também, na galeria, na genealogia, na gênese, na origem do Messias. E aí fica a pergunta, né, para nós, né? Como pode o Messias, prometido por Deus, perfeito, abençoado, puro, santo, verdadeiro, eterno, resultado de um plano perfeito de Deus, de geração em geração, mantido, construído, edificado, sustentado pela providência divina, pela mão poderosa do Senhor. Como pode esse grupo, essas pessoas, fazerem parte disso tudo que a gente está vendo aí? De toda essa história que vai terminar na redenção, na cruz, no sacrifício, no sangue derramado, na justiça de Deus manifesta. Como podem essas pessoas tão complicadas, tão difíceis, né, de pessoas que têm assim uma vida tão complexa, pessoas que têm uma vida de caráter tão duvidoso, como elas podem participar da genealogia do Senhor Jesus? Bom, essa é a expressão bíblica da maravilhosa graça de Deus. É a própria Bíblia mostrando como Deus alcançou esses homens e mulheres que não poderiam ser alcançados, como Deus redimiu, transformou, como Deus restaurou essas pessoas que não poderiam ser restauradas de jeito nenhum, pessoas condenadas pela sociedade. Como Deus fez isso? Fez isso por causa da sua maravilhosa graça. E convenhamos, né? A graça de Deus até hoje ela é um escândalo. Ela é um escândalo.
Hã? Se você estiver numa igreja qualquer, não importa qual a denominação, você está assistindo aqui essa pregação, você vai lembrar de pessoas que entraram na sua igreja, né, que participaram dos cultos, das reuniões, vindo de uma vida complicada, de um comportamento ruim, moralmente duvidoso, e essas pessoas agora, pessoas que foram ruins, né, pessoas que tiveram uma trajetória muito complexa, algumas envolvidas com crime, algumas envolvidas com vício, algumas envolvidas com grandes problemas, algumas com grandes distorções internas, externas, e de repente você encontra essas pessoas numa comunidade de fé, participando dos cultos, ouvindo a palavra, orando, construindo família, trabalhando, vivendo dignamente. Aí você poderia perguntar: como pode eu aqui, puro, piedoso, que venho de uma família honesta, honrada, trabalhei a vida inteira, como pode eu me sentar ao lado dessas pessoas, estar no culto de mão levantada, dando a mão para essas pessoas? Isso é uma coisa inadmissível. É isso. A graça de Deus é um escândalo. Ela é uma coisa constrangedora. Ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é impactante e constrangedora. Ela mexe com o nosso coração. Um dos casos bíblicos mais emblemáticos que mostra, que comprova o que eu estou dizendo, é o do filho pródigo. A parábola que Jesus conta, na verdade, uma série de 3 parábolas que nós chamamos de parábolas da graça. Depois eu vou deixar aqui no canal o link para você assistir esta preleção, esta mensagem sobre as parábolas da graça. O filho pródigo, ele é pródigo porque ele é insensato, ele é pródigo porque ele não tem equilíbrio, ele é pródigo porque ele é completamente perdido, ele joga a vida fora, ele desperdiça o seu dinheiro, ele mergulha em todo tipo de luxúria, prazer, não nega nada ao seu próprio coração, depois cai em desgraça, fica em miséria, perdido, e ao estar perdido, num surto de lucidez, ele volta para casa para se encontrar com seu pai, e quando chega, ele é imediatamente rejeitado pelo seu irmão, o seu irmão tem raiva dele, tem ódio, o seu irmão não entende, não aceita, não suporta aquele retorno, o seu irmão olha para ele como um homem perdido, um homem indigno, e o pai não concorda com esse olhar. O pai, na verdade, manda preparar uma festa para recebê-lo, e esse filho pródigo é recebido com amor, sendo indigno, com carinho, com abraço, com beijo do seu pai, e esse recebimento, esta recepção, causa raiva, rancor, ódio, amargura no seu irmão, assim como nós também sentimos a mesma coisa quando coisas assim acontecem ao nosso redor, perto de nós. É um escândalo, e o filho fala isso para o pai. Se você olhar a parábola depois, quando você puder, ler o texto, você vai ver que o filho reclama, o irmão reclama. Eu estava aqui trabalhando, me dedicando, fiel, digno, verdadeiro, puro, dedicado, comprometido, e o meu irmão largou tudo para se juntar com meretrizes. Ele jogou o dinheiro fora, desperdiçou a vida, e o Senhor o recebeu como ele fosse uma pessoa maravilhosa. Isso é inadmissível. O filho pródigo é uma história que comprova o escândalo da graça. A graça é escandalosa. E outra coisa que comprova isso é o fato de que nós, todos nós, eu, você que está assistindo, você que está ao vivo aqui na igreja, você que está online, todos nós participamos de igrejas que são cheias de regras, normas, comportamentos relacionados à conduta, à linguagem, à roupa, ao jeito de ser. Nós queremos o tempo todo, através da igreja, controlar a vida das pessoas, medir a vida das pessoas, dizer o que elas devem fazer, o que elas devem comer, onde elas devem ir, o que elas devem assistir na TV, os sites que elas devem navegar pela internet, e nós queremos dizer e controlar tudo porque não admitimos entre nós pessoas que vivam fora dos nossos padrões. Porque se isso acontecer, é um escândalo, é inadmissível, é inaceitável. E nós também não aceitamos. Nós, muitas vezes,
quando vemos pessoas perto de nós tropeçando, errando, falhando, se enganando ou enganando, nós somos implacáveis, impiedosos, não temos a menor misericórdia. Algumas igrejas fazem concílios, reuniões, assembleias, disciplinas duríssimas, expõem a vida das pessoas. Expõem as suas famílias, seus amigos, seu comportamento, colocam tudo no ventilador. Porque é um escândalo. É inaceitável. É inacreditável. É desrespeitoso. Eu queria citar aqui um autor, que é um autor que eu gosto, que é o Henry Nouwen. E o Henry Nouwen ele vai dizer algo parecido com isso. Deus se regozija porque um dos seus filhos que estava perdido foi achado. Eu quero que você preste atenção nesta frase, nessa expressão. Aquele que estava perdido foi achado. Ou seja, a graça de Deus é para os perdidos, não é para os achados. A graça é para os perdidos. É para os Jacós, é para as Raabe. É para o Judá da vida. É para Betseba. É para Ruth. É para nós. Deus se alegra quando um dos seus filhos que estava perdido foi achado. Assim como o pai se alegra quando o filho pródigo retorna, no texto de Lucas. Agora, diferentemente do comportamento do pai do filho pródigo, como é que os fariseus se comportavam no tempo de Jesus? E como é que muitos de nós nos comportamos hoje, quando encontramos pessoas e quando vemos pessoas vivendo, agindo, andando fora do padrão que nós estabelecemos? Como é que os fariseus se comportavam? Os fariseus tinham horror dos cobradores de impostos, dos mestiços, dos estrangeiros, de mulheres de má reputação que cercavam o mestre. Tem uma cena bíblica famosa da mulher que lava os pés de Jesus com as lágrimas, seca com os seus cabelos. Na mesa, Jesus comendo na casa de Simão, e a Bíblia diz que Simão não fala nada, mas na sua mente ele diz o seguinte: esse homem não é santo, esse homem não é puro, esse homem não é respeitável. Se fosse, ele não permitiria que uma mulher dessa encostasse nele. Os fariseus são assim. Os religiosos daquela época, eles eram assim. Eles tinham dificuldade também de assimilar a ideia de que essas pessoas eram amadas por Deus. Deus não pode amar uma pessoa dessa. Por quê? Quem é que Deus ama? Deus ama os que andam corretamente, os que andam certinho, os que vivem direito, os que cumprem as regras, os que cumprem as normas, os que se enquadram diante daquilo que Deus estabeleceu. São esses que Deus ama. Então é difícil entrar na cabeça de um fariseu, é difícil entrar na cabeça deles a verdade que nós estamos vendo aqui, que Deus ama essas pessoas que estão distantes, rompidas, complicadas. Ama Jacó, ama Raabe, ama Ruth, ama Batseba. Ama, Deus ama essa turma, o pai ama o filho pródigo. Mas os fariseus tinham dificuldade de compreender isso. E enquanto Jesus cativava a multidão com suas parábolas sobre a graça, os fariseus ficavam de longe murmurando e rangendo os dentes. Você vê que hoje também, né? Eu sempre conto umas histórias aqui, na Verdade de Graça. Eu tenho essa mania de ficar contando história. E eu sempre gosto de citar histórias de novos convertidos, né? A pessoa acabou de nascer de novo, acabou de se encontrar com Cristo, é nova convertida. Geralmente o novo convertido, o que nasceu de novo recentemente, ele tem o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de paz, né? Ele está doido para testemunhar, para compartilhar Cristo, para falar de Deus, para falar do amor. O novo convertido, ele é cheio de alegria, ele tem o coração aberto. Sempre chega perto dele um cristão mais antigo para dizer: você está feliz agora? Mas a vida não é um mar de rosas. Quero ver quando você enfrentar a tribulação. Quero ver quando você for tentado.
Quero ver quando você passar por problemas, se você vai cantar com essa alegria toda. Tem gente, meus irmãos, que quando passa, a flor murcha. Que quando sai de dia, pode estar um céu azul que a chuva cai. Não pode ver uma pessoa sorrindo, não pode ver uma pessoa dando testemunho, se alegrando, que vai lá e quer tirar a alegria, quer roubar a alegria, são os dementadores da fé. Os entendedores entenderão. É isso. Ficam ali perseguindo as pessoas e querem controlar. A pessoa está rindo muito, reclama, fica regulando a sua roupa, a sua vida, o seu comportamento, os lugares onde vai, as coisas que faz, as palavras que diz, os filmes que vê, as músicas que escuta. Porque não se alegram com a graça de Deus. Eu estou navegando na internet, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e estou vendo ali os irmãos na praia se divertindo, nas festas, se alegrando com as famílias, e eu penso, eu estou aqui me contendo, me guardando, me protegendo, né, me controlando para essa turma se alegrar, isso está errado. Eu até já falei aqui numa outra preleção, já falei aqui no outro domingo, que muitos cristãos eles terão mais alegria em saber o nome das pessoas que foram para o inferno do que se alegrar com a sua própria salvação. O que te deixa mais feliz? Ser salvo por Jesus ou saber que o vizinho foi para o inferno? O que me deixa mais feliz é ver aquela fofoqueira no inferno. Se alegra mais com a queda do outro do que com a sua própria salvação, porque não suporta o escândalo da graça. Não suporta a maneira como a graça age. Eu queria ler um texto com você, que está aqui assistindo comigo, que está em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 7, que diz assim, preste atenção no versículo. Jesus falando, eu lhes digo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Preste atenção no texto. Preste atenção no detalhe do texto. Jesus dizendo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando Jacó, Ruth, Judá, Betseba, Raabe, Leclerc, Davi, Marvel, quando uma dessas pessoas se encontra com o Criador, quando a luz brilha na escuridão dessas pessoas, o céu se alegra. Mais do que por justos que são capazes de manter-se justos o tempo todo. A alegria é mais intensa diante dessas conversões, dessas restaurações. Por quê? Porque são pessoas melhores? Não, mas é porque a graça prevaleceu. A maravilhosa graça de Deus, que alcançou essas pessoas. Quero ler um outro texto com você, também no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 43, que diz assim, Jesus falando para o ladrão que estava ao lado dele, pendurado na cruz. Ele diz, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha só, essa cena é emblemática, né? O ladrão crucificado na cruz ao lado de Jesus, não deu tempo dele confessar pecados, não deu tempo dele frequentar a escola bíblica, não deu tempo dele dar dízimo, dele dar oferta, não deu tempo dele fazer classe de batismo, se batizar, não deu tempo dele pedir perdão, porque tem algumas igrejas que dizem, né, que se você não pedir perdão, sua salvação está negada, suas orações não passam do teto. Você tem que procurar todas as pessoas, uma por uma, pedir perdão, confessar pecados. Não deu tempo dele fazer nada disso. Ele foi salvo por uma única razão. Ele foi salvo porque ele recebeu a graça de Jesus. Ele não foi salvo porque ele creu, porque ele fez alguma coisa. Ele foi salvo simplesmente porque Deus quis,
porque Jesus quis salvá-lo naquele dia. Contra tudo, contra todos, contra a lei, contra o próprio homem, contra a sua realidade, Deus manifestou a sua maravilhosa graça. Então eu quero dizer para você uma coisa muito importante hoje, para você guardar no seu coração. A graça não depende do que fizemos por Deus, mas a graça vem diretamente do que Deus fez por nós. Não tem a ver com o que nós fizemos, porque Judá, Raabe, Ruth, Batseba, Jacó não fizeram nada dignos para Deus, e nem eu nem você fizemos. Mas não depende disso. A graça depende da ação de Deus, do movimento de Deus, do caminho que Deus faz em direção ao homem. Quero citar para você um outro autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis. C.S. Lewis tem uma frase muito legal, ele diz o seguinte: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Ter fé cristã significa compartilhar com as pessoas esta mesma graça que nós recebemos de Deus. Maravilhosa, incrível, completa, eterna, direta, objetiva, poderosa. E, acima de tudo, uma graça que é absoluta e suficiente. Veja como esses textos são extremamente abençoados para nós. Quero citar para você mais um personagem bíblico para te ajudar a pensar sobre essas histórias. O profeta Oséias. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Oséias. Se não teve, eu te recomendo, eu te aconselho. É uma história belíssima do profeta Oséias, um drama muito duro. É tensa a história. A Bíblia diz que Deus deu a Oséias uma missão. Ele deveria se casar com uma mulher chamada Gomer. Só que essa mulher, ela também era prostituta. Ela tinha a sua vida normal e não era uma mulher dada à fidelidade. E Deus dá a Oséias uma missão. Deus diz a Oséias que vá lá e se case com ela. Interessante a maneira como o texto é construído, porque Oséias ele é contemporâneo de Amós, que é outro profeta, contemporâneo de Isaías, que é outro profeta. E Oséias ele é levantado por Deus para pregar o juízo. O que é o juízo? A condenação de Deus sobre Israel, sobre as tribos do norte, sobre Efraim, porque Deus chegou no seu limite, ele não suporta mais a idolatria, o adultério, o desrespeito, a desonra, ele vai enviar o juízo, a destruição, a condenação sobre aquelas nações, e Oséias é enviado, só que Deus dá a ele uma missão diferente. Eu quero que você se case com essa mulher. Porque eu quero que você sinta, Oséias, o que eu sinto. E a Bíblia diz que aquela mulher se casou com ele, depois largou ele para viver com outro homem, e Oséias ficou ali vivendo o drama da traição, o drama do abandono, a vergonha pública. Oséias, um homem de Deus, profeta de Deus, envergonhado. A Bíblia diz que na vida de Oséias, o escândalo se tornou muito concreto. É um escândalo que um homem daquele ande na rua mal falado, né? Todo mundo olhando, murmurando, falando mal dele, dizendo: esse cara aí, vou te falar, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi largado. Mas a vida dele se torna uma parábola viva do que Deus está fazendo, do que Deus é, do seu coração. E de maneira absurda, o texto vai nos mostrar, contra todas as expectativas, o poder do amor venceu e ele redimiu a sua esposa e levou-la de volta. Ele a amou e recuperou ela. Eu sugiro que você leia essa passagem. Sugiro que você leia esse texto. Pense nele, nessa proposta que Deus faz, mostrando como seria muito mais simples que Oséias se separasse dela ou entregasse ela ao juízo também.
Toda essa situação de abandono, de traição, traz do coração do profeta um mix de sentimentos. Rancor, ódio, raiva, tristeza, vergonha. E Deus faz isso para que o profeta sinta no seu interior exatamente o que Deus sente: vergonha. Vergonha por ter sido tratado pela criatura da maneira como ele é tratado, com desrespeito, com abandono, com traição. Deus é trocado por imagens de escultura, Deus é trocado por estrelas, Deus é trocado por todo tipo de tesouro perecível. Mesmo assim, a resposta de Deus é uma resposta de amor. Quero ler com você um versículo do profeta Oséias. Um versículo belíssimo desse profeta. Oséias, capítulo 11, versículo 8. Depois de todos os juízos, depois de todas as declarações, depois de todo o vigor, depois de toda a força que o profeta demonstra através das palavras que são dadas por Deus, vejam a mensagem que Deus envia. Ele diz assim: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos dos outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei outros? Como posso fazer com você o que fiz com outros? Não. O meu coração está enternecido. Despertou-se dentro de mim toda a minha compaixão. Olha que texto, cara, que palavra, que versículo, que mensagem. Apesar de toda a traição, de toda a raiva, de toda a dor, de todo o ódio, de todo o rancor, de toda a idolatria, Deus está dizendo: como eu posso destruí-los? Como eu posso arrancar vocês da face da terra? Como eu posso derramar juízo sobre vocês se o meu coração está enternecido? Se a compaixão arde no meu peito, se a compaixão despertou-se dentro de mim. Não é um texto belíssimo? Nós poderíamos substituir os nomes aqui, Efraim, Israel, poderíamos substituir os nomes por Jacó, por Ruth, por Raabe. Como posso, Raabe, destruir você? Como poderia eu acabar com você, Batseba? E você, Jacó, Ruth? Como poderia eu me livrar de vocês? Não, o meu coração está cheio de compaixão. E mais do que isso, nós poderíamos substituir esses nomes aqui pelos nossos. Como poderia eu destruir você, Leclerc? Acabar com você, Davi? Lançar meu juízo sobre você, Marvel? Como? Sobre todas essas pessoas que estão nos assistindo aqui, Patrícia, Luiz, Danda, Fabiane. Como posso me esquecer de vocês? Não, meu coração está enternecido. A compaixão arde, transborda dentro de mim. Por quê, irmãos? Por quê? Por causa da maravilhosa graça de Deus. E aí eu pergunto a você que está assistindo, como nós poderíamos, agora o como vem para nós, né? Como nós poderíamos definir esta graça? Como poderíamos nós definir esta graça? Então eu quero dizer para você que está assistindo, que está meditando junto comigo e com os meus irmãos da Verdade e Graça, nesta mensagem, graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Ele já nos ama mais, ele já nos ama muito, ele já nos ama completamente, porque a sua graça é maravilhosa. Então, nenhum tipo de renúncia, conhecimento ou ação pode fazer com que Deus nos ame mais. Não existe um amor maior. Nem existe um amor maior por pessoas específicas. Não há nada que possamos fazer para que Deus se incline mais para nós, porque Ele nos ama pelo que Ele é. Pelo seu
estilo, pelo seu caráter, pelo seu jeito de ser. O coração de Deus transborda com a sua maravilhosa graça. Então, a graça significa, na prática, que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Mas, além disso, ao mesmo tempo, graça também significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Nem o nosso orgulho, muito menos, às vezes, o nosso envolvimento com vícios como a pornografia, ou as mentiras que dizemos, ou o ódio que transborda no nosso coração, nem as nossas fraquezas. Nada pode fazer com que Deus nos ame menos. Porque o amor de Deus é amplo, pleno, completo, total, maravilhoso para com aqueles que andam corretamente e para com todos os que andam com as suas dificuldades e com as suas fraquezas naturalmente. Isso significa, na prática, que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. A sua graça é maravilhosa, plena, completa, verdadeira, intensa, total. Então, olhando para esses textos e para essas passagens, nós podemos nos identificar com todas essas pessoas que estão aí. Nós somos Judá. Nós somos Raabe. Nós somos Batseba. Nós somos Ruth. Nós somos essas pessoas. Somos todos Jacó. Todos indignos e dignos ao mesmo tempo. Todos não merecedores e recebemos ao mesmo tempo. Todos condenados e justificados ao mesmo tempo. Todos falhos, cheios de fraqueza, mas alcançados pelo amor ao mesmo tempo. E eu quero dizer para você, preste atenção no que eu vou dizer agora, olhe bem para mim, concentre-se nesse momento. Nenhuma religião tem poder, nenhuma igreja, comunidade, liderança, nenhum homem, ninguém tem o poder de roubar isso de você, de roubar isso de nós. A graça de Deus é maravilhosa e ela é superior ao sistema religioso, ao sistema ético, às convenções humanas. A graça de Deus é superior a tudo. E ela nos alcançou. Por isso, amigos e amigas da Verdade e Graça, esta genealogia, esta origem lá de Mateus, é a prova contundente que a graça de Deus vem se manifestando geração após geração. E nós podemos terminar esse domingo com muita alegria, porque esta graça de Deus, que vem geração após geração, ela nos alcançou. Então nós estamos aqui hoje. Eu e você com os nossos defeitos, as nossas falhas, nossos problemas, nossas crises, nossas dúvidas, nossos ódios, nossas mentiras, nossos bloqueios, estamos todos aqui. Talvez até rejeitados por homens, talvez até rejeitados por nós mesmos. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que apesar do que somos, do que fazemos, do que pensamos, de como vivemos, apesar disso tudo, nós fomos alcançados pela maravilhosa graça de Deus. Há igrejas, líderes, pessoas ao seu lado, ao seu redor, que vão dizer que de alguma maneira você não é digno, você não é digna, que a sua vida está torta, está enrolada, está difícil, está com problema, que há algo que você precisa fazer para consertar, para restaurar, para reconstituir, para restituir, para trazer de volta, para colocar no lugar. Então, muitos dos nossos cultos, encontros, reuniões, em vez de ser abençoadores, transformadores, edificantes, são reuniões de acusação, reuniões que nos deixam pesados, tristes, cansados, constrangidos, aflitos, sem saber como resolver a nossa trilha de problemas que ficou para trás, uma trilha de feridas, de mágoas, de dores, de fragilidades, de quedas, de casamentos, de relacionamentos rompidos, e isso tudo fica sobre o nosso ombro, nos pesando e nos acusando sem cessar. Mas a Bíblia vai nos ensinar
que, ao contrário do que o homem faz e a religião faz, a graça de Deus é suave, como Jesus disse. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vocês encontrarão consolo, repouso, descanso para as vossas almas. Então eu oro nessa noite, neste domingo, nesse dia, nesta palestra, para que enquanto você estiver assistindo, lendo os textos, o Espírito de Deus sopre dentro de você. A palavra de Deus, que é luz, traga clareza à sua mente, ao seu coração. E assim, você possa terminar esse dia, esse momento, alegrando-se na presença de Deus. Porque a maravilhosa graça de Deus atravessou gerações e gerações, aproximou, reconciliou homens e mulheres perdidos com o Criador. E toda essa história de redenção e salvação chegou na sua vida, na sua casa, no dia de hoje, para a glória de Deus.